E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, Auxiliando a Educação. Sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então vamos para a nossa videoaula de hoje. Nossa videoaula de hoje teremos Ciências, oitavo ano. Falando aqui, previsão do tempo, parte 3, assuntos abordados, tempo e clima, o movimento das massas de ar e a previsão do tempo. Este conteúdo você encontra no capítulo 10 do seu livro didático, das páginas 196 a 198. Ok? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Tempo e clima, o boletim meteorológico ou boletim do tempo, mostrado a seguir, é parecido com os que são vistos diariamente nos jornais. Ele nos informa por meio de desenhos e números como deverá ser o tempo naquele dia. O significado desses desenhos aparece na legenda, ok? Os números dizem quais são as temperaturas máximas e mínimas registradas durante aquele dia. Uma previsão de qual seria a temperatura mais alta, máxima, né? E a temperatura mais baixa, ou seja, mínima, naquele local. Lembrando, boletim do tempo, uma previsão, ou seja, o que pode ser e às vezes não é, certo? Então é uma previsão, ok? Então vamos lá. Seguindo, né? Em dias ensolarados, a temperatura máxima costuma acontecer por volta, ou seja, dias bem ensolarados, a temperatura mais alta geralmente ocorre por volta das 2 ou 3 da tarde, certo? Em dias nublados, ela não varia muito ao longo do dia, ou seja, sem a luz direta do sol, a temperatura não vai variar muito, certo? A mínima geralmente ocorre entre 5 e 6 da manhã, ou seja, entre 5 e 6 da manhã nós temos geralmente a temperatura mais baixa do dia, e a temperatura mais alta do dia é em torno de 2 ou 3 da tarde, ok? Então nós temos aqui um exemplo, né, de boletim meteorológico de uma previsão do tempo para Belo Horizonte, ou seja, segundo os cálculos, as previsões, Belo Horizonte neste dia teria por volta das 5, 6 da manhã 13 graus como mínima, e lá por volta de 2 ou 3 da tarde, máxima, temperatura mais alta, 28 graus, ok? Cuidado, tempo não é a mesma coisa que clima, certo? Então vamos ver aqui, cuidado, tempo não é a mesma coisa que clima. Tempo, o que é? É o conjunto de condições da atmosfera de um certo lugar e num certo momento, o que neste exato segundo é de um jeito, daqui a alguns minutos ou horas pode ser totalmente diferente, certo? Então tem que ser bem minucioso. Condições da atmosfera de um lugar num certo momento. Então, se eu estou estudando aqui esse lugar às 3 da tarde, ele vai ter essas condições. Se eu estou estudando ele às 6 da manhã, ele vai ter outra condição diferente, ok? Assim, podemos falar em tempo seco ou tempo chuvoso, ensolarado ou nublado, frio ou quente e assim por diante, certo? Os boletins meteorológicos, como o que você acabou de ver de Belo Horizonte, né, fornecem a previsão do tempo e não do clima. A palavra clima é usada para se referir às condições da atmosfera que costumam se repetir em um certo lugar. Enquanto nós temos geadas e frio bem intenso lá no sul, isso não acontece aqui no Nordeste, certo? Então, que costumam se repetir em um certo lugar durante anos. Então, com base nesse estudo por anos e anos, certo? Aí você tem uma previsão do tempo para aquela região, porque é costume ter esse tipo de condição da atmosfera,
certo? Nessa região, certo? Então, a previsão de clima, da previsão do tempo, né, de como seria o clima na região sul, não pode ser sempre, não pode ser a mesma daqui do Nordeste, ok? O clima de uma região é determinado pelos padrões observados de temperatura máxima, temperatura mínima, quantidade de chuvas, ventos, umidade do ar, que é a quantidade de água presente no ar atmosférico, né? Quantidade de água em formato gasoso, neblina, tipos de nuvem e eventual ocorrência de tempestades e ciclones. Graças a Deus não temos aqui, né, no Brasil, ciclones, aqueles tornados que nós já comentamos. Na Bahia, por exemplo, o clima é mais quente que em Santa Catarina, ou seja, a temperatura da Bahia é, em geral, maior que em Santa Catarina. Em Brasília, o clima é mais seco que em Natal. Isso significa que em Brasília o ar costuma, não quer dizer que ele não possa mudar em algum período do ano, uma vez ou outra ser diferente. Não, ele costuma ser mais seco que em Natal, ok? O movimento das massas de ar. As grandes porções da atmosfera do nosso planeta, que apresentam características semelhantes em umidade e de temperatura, são denominadas massas de ar. Uma grande quantidade de ar que tem características muito parecidas, como umidade, quantidade de água presente no ar atmosférico, e a temperatura dessas massas costuma ser a mesma, ok? Os deslocamentos das massas de ar pelo planeta fazem com que o tempo em uma região sofra mudanças. Então aqui pode estar um clima muito seco, uma massa de ar mais fria chega e aí já passa a ser um clima mais chuvoso, certo? Então essas grandes massas de ar em movimentação fazem com que o clima de uma região sofra mudanças. São elas que tornam os dias mais secos ou mais úmidos. Elas originam os dias mais quentes ou mais frios. Uma massa de ar que venha de uma região quente produzirá dias mais quentes. Uma outra que venha do Polo Sul trará certamente dias mais frios. O que faz essas massas de ar se movimentarem, então? A resposta está relacionada à pressão do ar. Nem todos os locais da superfície da Terra apresentam exatamente a mesma pressão atmosférica. Há locais com a pressão um pouco maior e outros onde ela é menor. As massas de ar se movimentam das regiões onde a pressão é maior para onde ela é menor. Ou seja, a mesma coisa da transferência de calor, né? É sempre do mais quente para o mais frio. Então essas massas de ar vão sempre sendo movimentadas dos locais que têm maior pressão para os locais que têm menor pressão atmosférica, ok? Olha lá, certo? Então, nós temos aqui nessa região uma massa de ar quente, está vindo nessa direção, só que no sentido contrário nós temos um avanço da massa de ar frio. Então, nós temos esse encontro que vai forçar o quê? O ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer. Então, essa massa de ar quente que encontrou esse avanço da massa de ar frio, ela vai ser jogada, sobe, né, mais para cima da superfície, e essa massa de ar frio vai jogando mais em cima da superfície. Então, onde eu tinha um clima mais quente, mais seco, teve em algum momento que ele se tornou mais frio, certo? Devido a esse encontro dessas massas. O ar quente sobe, o ar frio desce. Então, aqui você tem o esquema de uma massa de ar frio se movimentando em direção a um local que existe uma massa de ar quente. Dizemos que está havendo a chegada de uma frente fria, certo? Então, o clima de uma região depende de muitos fatores. Alguns deles são, então guarde isso aí, né? O clima de uma região depende de quê? Certo? Depende a distância que essa região está do oceano,
correntes marítimas que passam pela região, se a área é montanhosa ou plana, a altitude, isto é, a altura em relação ao nível do mar, duração do período diurno ao longo do ano, ou seja, o período com luz do sol, o dia, né? Período que tem luz do sol, que a gente chama de dia, ao longo do ano, e massas de ar que costumam passar pela região. Então, tudo isso aí são exemplos de fatores que influenciam o clima de uma região. E falando de previsão do tempo, é no encontro de massas de ar que ocorrem algumas súbitas mudanças de tempo. Imagine que uma massa de ar quente está sobre certa região do Brasil. Uma massa de ar frio que vem do Polo Sul se move em direção a ela. Os estudiosos do tempo, chamados de meteorologistas, sabem que, pelos estudos já feitos, pelas anotações e experimentos, no encontro dessas duas massas ocorrem chuvas. O ar quente força o ar frio, né, cada vez mais para o solo, a superfície, então fazendo com que ocorram chuvas. A seguir, deve haver uma temporada de frio na região. Então, eles conhecem essas características. Então, prevê que sempre que acontece esse encontro de massas, vai acontecer isto. A meteorologia é a atividade científica que tem por objetivo o estudo da atmosfera e dos fenômenos que nela ocorrem. Isso inclui o acompanhamento do movimento das massas de ar, porque é no encontro dessas massas de ar que vão ocorrer as mudanças de clima, ok? Quando o meteorologista acompanha o movimento das massas de ar, é possível saber de onde elas vêm e a velocidade com que se movimentam. Também é possível prever o destino dessas massas de ar, quando chegarão e principalmente quais serão os seus efeitos. Então, devido a muito estudo, certo, dessas massas de ar, sabe-se certas características, então é possível prever, não quer dizer que não possa acontecer diferente. Na previsão dizia que hoje ia chover bastante e até agora nada, né? Ou caiu só um sereno, cadê a chuva? Certo? É uma previsão, ok? Então, o acompanhamento é feito com auxílio de diversos tipos de instrumentos, tais quais o barômetro, o anemômetro, o catavento, a biruta, certo? O pluviômetro e os satélites meteorológicos. Computadores e uma moderna rede de comunicação também fazem parte do dia a dia do meteorologista, que passa as informações para outras regiões, para continuar os estudos, ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo de hoje. Então, vamos aí para a nossa atividade. Na nossa atividade temos, primeiro, o que os chamados boletins meteorológicos ou boletins do tempo nos fornece de informações. Ok? 2. De acordo com o que foi visto no conteúdo, o que vem a ser o chamado tempo em relação a clima. A gente falou aqui. O que vem a ser o tempo, certo? Tempo não é a mesma coisa de clima, então o que seria o chamado tempo? 3. Para se referir a que é utilizada a palavra clima. Então aqui você vai falar do tempo, que é o tempo de acordo com o nosso assunto. E o clima se refere ao que? Ao utilizar a palavra clima, eu estou me referindo a que? Certo? Na 4. O que vem a ser as denominadas massas de ar? As massas de ar são o que a gente falou aqui? 5. O clima de uma região depende de muitos fatores. Falamos vários. Cite 3 desses fatores. E na 6ª, descreva o que vem a ser meteorologia. Certo? Que ciência é esta? Ok? Então esse aí foi o nosso conteúdo. Essa foi a nossa atividade. Em mais uma videoaula do nosso canal. Se você gostou do conteúdo, deixe seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, certo? Ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives. Nós temos também outro local de acompanhamento, que é o nosso site Educação na Web, sempre atualizado aí nos finais de semana,
o transcorrido na semana, atualizado aí para os alunos fazerem o acompanhamento, certo? Atividades, notas e tudo mais. Então, vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.